Como saber se eu tenho síndrome metabólica e quais os critérios para definir a síndrome metabólica? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, então vem comigo. Fala pessoal, aqui é o professor Dilon Abraim. Nessa aula vamos falar sobre síndrome metabólica. Mas antes, aquele recado ultra mega importante para você apertar o botão vermelhinho, se inscrever no canal e caso você ache que esse conteúdo ele é relevante e te ajudou, compartilhe. Agora vamos falar sobre o conceito da síndrome metabólica e eu peguei esse material da AHA, que é American Heart Association, ou no português, Associação Americana do Coração. E eles definiram a síndrome metabólica como um grupo de 5 fatores de risco que aumenta consideravelmente a morbimortalidade, doenças imunoinflamatórias como câncer, infarto agudo do miocárdio, evento cerebrovascular e aumenta a mortalidade por todas as causas em até 3 vezes, de 2 a 3 vezes. A síndrome metabólica ela tem classicamente 5 critérios para definição. Se você tiver 3 ou mais critérios, você vai ser classificado como portador da síndrome metabólica. Quais são os critérios, Odilon? Obesidade central, que vai ser avaliado muito pelo perímetro da cintura, porque tem uma relação muito forte com a gordura visceral. Hipertensão arterial ou uso de droga antihipertensiva. Diabetes mellitus ou hiperglicemia, se você usa alguma droga para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, já é um critério também. E a dislipidemia, que é avaliado tanto pelo HDL baixo, lembra que o HDL é aquela molécula que gera ateroproteção, que é a lipoproteína de alta densidade. E lá no ensino médio eu aprendi assim, HDL, hoje Deus livra. E o LDL, que é a molécula ruim, de menor densidade, logo Deus leva, porque é a molécula ruim. Mas é definido pelo HDL baixo e pelo triglicerídeo alto ou famosa hipertrigliceridemia. Olha aí o que acontece quando você tem a síndrome metabólica. Aumenta a predisposição para problemas hepáticos, principalmente o acúmulo de gordura no fígado, ou a famosa esteatose hepática. Pode gerar a formação de placas de ateroma, que isso é ruim, está associado com a disfunção também endotelial, é a disfunção da camada íntima do endotélio, vasoconstrição, intensificação simpática e até uma disfunção também do sistema músculo-esquelético, porque se você tem resistência insulínica, inflamação clínica, isso pode ser prejudicial para o aparelho locomotor. Por isso que o nome é síndrome metabólica, porque é uma disfunção global do metabolismo. Algumas diretrizes ou guidelines colocam como os componentes centrais pré-diabetes ou diabetes, como eu já disse, dislipidemia, a hipertensão, e muitos elencam como componente central a obesidade central. Por quê? A obesidade central visceral está associada com o aumento da pressão, disfunção endotelial, dano oxidativo e a famosa inflamação clínica de baixo grau ou inflamação subclínica. Tanto é que nesse guideline eles colocaram aqui obesidade central, hipertensão, pré-diabetes, dislipidemia e outros problemas caso você não cuide. Problemas hepáticos e renais, cardíacos, até a apneia obstrutiva do sono. Aquela pessoa que tem esses problemas ou até ronca muito tem que ficar em alerta. Ovário policístico, intensificação simpática e a inflamação crônica. Só que eu estou falando aqui os critérios e existem diferentes guidelines ou diretrizes para definir a doença. Temos o guideline da NCEP, que é o National Cholesterol Education Program, do ATP, que é o da WHO, que é a Organização Mundial da Saúde, e o da IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes. E quando a gente analisa, o que vai diferenciar? Basicamente os pontos de corte, porque os critérios são os mesmos. O ponto de corte é o número, que pode ser um pouco maior, um é mais exigente, outro é um pouco mais suave, digamos assim. E dentro desses critérios, o da IDF é o critério mais exigente, porque eles colocam aqui uma glicemia igual ou maior que 100 mg por decilitro, ou se você usa alguma droga para o tratamento do diabetes. A pressão a partir de 130 por 85. Já o HDL e o triglicerídeo não mudam, e o perímetro da cintura eles colocam a partir de 80 para mulheres e a partir de 90 ou 88 para homens. Isso também vai depender do guideline. E temos um outro guideline, uma outra diretriz,
que são os critérios da AHA, American Heart Association. E como eu disse para vocês, os critérios são os mesmos, o que muda é o ponto de corte. Aí você vai ter que definir um guideline e avaliar o seu paciente. Um ponto interessante é que a síndrome metabólica ela tem uma associação muito forte com a idade. Tem esse estudo aqui com quase 9.000 americanos e eles encontraram essa associação. Aqui no eixo horizontal nós temos a idade e no eixo vertical nós temos a prevalência. E a gente observa que normalmente quanto maior a idade, maior a prevalência, independentemente se for homem ou mulher. Chegou aqui no idoso, os dados eles assustam. E eu sempre falo isso, se você tem um paciente idoso, avalie os critérios, porque é muito acentuado o risco da síndrome metabólica. Não é que ele vai ter, é que aumenta a probabilidade em decorrência da idade. Além disso, quanto mais critérios você tem, maior a inflamação e maior o risco de morbimortalidade. Tem esse estudo aqui que eles verificaram uma associação entre os critérios e a inflamação. A inflamação foi avaliada pela PCR, que é a proteína C reativa, que está associada muito com evento cardíaco ou coronariano. E quando você tem os 5 critérios, olha para quanto subiu aqui a PCR, 5,7. Quando você tem 4 critérios, uma média aqui da PCR 3,8. E quando você tem um critério, ficou próximo de 1. É importante. Outro dado curioso é que na pandemia da Covid, teve essa alerta, porque a inatividade foi predominante, muitas pessoas ficaram em casa só que com aquele comportamento sedentário. E tem essa comunicação aqui rápida, publicada por Aulerman, que eu acho que essa é a pronúncia, e olha aqui o que aconteceu antes e depois da pandemia. Aumentou aqui a prevalência da síndrome metabólica. Antes, olha quanto aumentou e foi significativo. Dislipidemia antes, que está em branco, e em preto depois. Aqui é disfunção do metabolismo da glicose, que é a famosa diabetes antes e depois, hipertensão e obesidade. O que teve alteração significativa foi a obesidade central, dislipidemia e a síndrome metabólica. E a mensagem para a gente levar para casa. A síndrome metabólica ela é definida por um grupo de 5 fatores de risco, com base na Sociedade Americana do Coração, AHA. A síndrome metabólica aumenta o risco de morbimortalidade, principalmente doenças imunometabólicas, entre elas eu posso destacar aqui o câncer. Além disso, é uma doença que tem uma relação muito forte com a idade. E aí, se você atende a população idosa, a população adulta de meia idade, avalie. E é muito fácil, você já percebeu isso. Se você tiver alguma dúvida com relação a essa aula, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder. A gente se encontra. Até a próxima aula. Aquele abraço.